Boa noite, poxa vida, coisa muito boa estar com vocês. Mais uma terça-feira, mais uma semana vencida. Isso pela graça, unicamente pela graça de Jesus. É Ele que nos concede tudo, é Ele que é um Deus maravilhoso, é Ele que faz todas as coisas na nossa vida. E nós temos que agradecer, ser gratos a esse Deus pelas maravilhas que Ele tem operado na minha e na sua vida. Então nós vamos agora orar, vamos falar com o Papai do Céu. Uma boa noite a todos vocês. Vamos clamar a Deus que Ele nos dê a direção para celebrar esse culto de louvor e adoração ao seu nome e pela palavra que será pregada e pela tua vida, você que já está conosco, aqueles que vão entrar, aqueles que receberão os vídeos. Então vamos orar? Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua misericórdia, obrigado pelo teu amor. Eu exalto o seu nome porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é bom. O Senhor cuida de cada um de nós, como só existisse um de nós para o Senhor cuidar, para o Senhor amar. Ó Pai, é um amor individual que o Senhor tem por cada um. O seu cuidado é individual. Ó Pai, muito obrigado por esse amor incondicional que o Senhor tem a cada um de nós. Ó Senhor, agora eu coloco diante do teu trono de graça os meus arrependimentos. Ó Pai, não são poucos, cada um dos que eu pequei hoje, aqueles anteriores. Ó Pai, que tu faça uma limpeza, Senhor, na minha vida. Ó Senhor, que o sangue de Jesus me purifique de todo pecado, para que o clamor que estou levantando agora ao Senhor chegue ao teu trono de graça. E as pessoas que estão aqui ao vivo conosco, aquelas que iremos clamar pela vida delas, o Senhor possa ouvir o nosso clamor, possa ouvir a nossa oração, possa ouvir, sentir a nossa adoração ao Senhor. Ó Pai, seja conosco, nos use, seja com a palavra, como tu falastes ao meu coração, fale ao coração de cada um dos seus filhos que estão agora nos ouvindo, aqueles que entrarão e aqueles que receberão o vídeo. Ó Pai, é isso que eu te peço e desde já lhe agradeço e faço em nome e por amor de Jesus. Amém. Então, queridos, agora aqui já direto na palavra, né? O tema que eu escolhi para colocar, a direção que eu tive do Espírito Santo, um pouquinho antes de começar, eu estava pensando em mudar um pouquinho, mas eu senti que era de Deus manter esse mesmo título, né? Servir a Deus ou ao dinheiro. Interessante, né? Servir a Deus ou ao dinheiro. É isso que eu quero que você pare para pensar. Você serve a Deus ou você serve o dinheiro? É você que comanda ou é o dinheiro que comanda você? É isso que eu quero que você reflita sobre isso. Né, Lenilza, lá, representante de Fernando de Noronha, aqui conosco essa noite. Que Jesus abençoe ricamente a sua vida, Lenilza. Então, no reino de Deus, o dinheiro não deve ser o centro da vida, mas um meio para servir a Deus e ao próximo, lembrando que Deus é o provedor de toda a riqueza, que o amor ao dinheiro, do que o amor ao dinheiro, e não o dinheiro em si. O problema é, a pregação deve ser enfatizada na generosidade, na gestão financeira responsável e a prioridade de servir a Deus sobre acumular bens materiais, pois a verdadeira riqueza está numa vida de fé e obediência a Ele. Maria José, olha, tu tá usando o celular aí no ônibus, olha mulher, olha o cuidado, boa noite minha querida. Lenilza, Fernando de Noronha, Deus abençoe. Deus é provedor e não o dinheiro. Deus é que é provedor, o dinheiro não é provedor de nada, o dinheiro não provém nada. Quem provém tudo na sua vida é Deus. O dinheiro não provém nada, entendeu? Então você não fique ansiosa por ter dinheiro, você precisa ter Deus, precisa ter Jesus. É Jesus que você precisa, querida, não é o dinheiro não. O dinheiro não vai mudar a sua vida, o que muda a sua vida é Jesus Cristo.
É Ele que muda a nossa vida. Ele vai mudar a vida da Dona Carmen hoje. Ele vai fazer um milagre na vida da Dona Carmen hoje, que precisa tanto das nossas orações. Mas é Jesus, não é dinheiro. Não adianta ter dinheiro, porque não vai mudar a sua vida. Pelo contrário, a sede ao dinheiro vai derrubar você. Ô Gilvani, minha querida, boa noite. Entendeu? Estou aqui, você ainda está na Dona Carmen, então fica aí até terminar. Não vai para a rua ligando esse celular. Fonte de riqueza. Né? O que é fonte de riqueza? Carlos Alberto, querido, Jesus abençoe. Obrigado pelas... Diga a Yolanda, que eu agradeço muito pelas palavras carinhosas, tanto a mim quanto a Solange. Fico muito feliz, né, que tenha abençoado a vida dela as minhas palavras, tá? Deus abençoe a sua família. Deus é provedor, não o dinheiro. Fonte de riqueza. A Bíblia ensina que Deus é quem nos dá a capacidade de produzir riqueza. Ô pastor Joselito, Jesus abençoe você e Ana Paula, tá? Deuteronômio 8, de 16 a 18, né? A dependência de Deus. É um aviso de encorajamento a Israel, que após a sua jornada no deserto, estava prestes a entrar na terra prometida. Moisés lembra ao povo que Deus alimentou com o maná, algo que nunca visto antes, mas para ensinar a eles que a sua dependência de Deus era a chave para receber suas bênçãos. Ao entrar na terra prometida, os israelitas não devem esquecer-se de Deus, nem de pensar que a prosperidade vem do seu próprio poder ou do seu próprio esforço. É isso que a gente tem que parar para pensar. E em Deuteronômio, nesse 8, de 16 a 18, ele nos ensina que Deus alimentou o povo com maná no deserto. Ô Henrique, meu querido cunhado, que Jesus te abençoe, alimentou o povo com maná no deserto para prová-los com o propósito de humilhá-los e honrá-los no futuro, para que não se orgulhassem e passassem e pensassem que a riqueza veio do seu próprio esforço. Uma vez disso, os israelitas, né, eles devem lembrar de Deus e lhe dar a força para que adquirir riquezas, confirmando a aliança que ele fez com seus antepassados. A igreja deve lembrar do que Deus tem feito por ela, do esforço que Deus tem feito pela igreja, e honrá-lo, adorá-lo, e não adorar o dinheiro. O dinheiro não foi feito para adorar. O dinheiro foi feito para você comandar ele, e não ele comandar você. Sabedoria, mas lembrar-se que Deus lhe deu força para que possa honrá-lo. Não devemos confiar no dinheiro, mas em Deus, pois o dinheiro é transitório. Ele pode simplesmente acabar, desaparecer, enquanto Deus é eterno e fiel, queridos. Deus é eterno e fiel. Se você crer, se você obedecer, você estará com Ele na eternidade. O dinheiro não, o dinheiro vai se esvair. E ele se esvai. Tem pessoas que recebem e não tem mais dinheiro. O dinheiro se esvai, queridos. Mas o Deus Todo-Poderoso está contigo. É Ele que supre as suas necessidades. É Ele que te dá saúde, não é dinheiro que te dá saúde. O pão nosso de cada dia, quem lhe dá é Ele. Porque Ele abriu uma porta de emprego para você. Sabe? Então você tem que crer nisso de forma total, contundente, né? Não devemos confiar nunca no dinheiro. O dinheiro é uma ferramenta, apenas uma ferramenta e servo. Ele é nosso escravo e não nós escravos dele. E aí, Roberto, seu Mukirana, meu querido, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Eu encarno no Roberto, mas ele sabe o quanto eu amo, né? O dinheiro pode ser uma bênção e facilitar a vida, mas não deve dominar a nossa vida, porque senão ele passa a ser uma maldição, uma terrível maldição para você.
O dinheiro tem que abençoar a sua vida e não amaldiçoar, e não trazer desgostos, dificuldades. O dinheiro não pode trazer dificuldades para você. O dinheiro, você tem que controlar ele, não ele controlar você. Entende? Porque as pessoas estão sendo controladas pelo dinheiro. Toda essa ganância que a gente vê nas redes sociais, tudo isso, hoje se virou uma coisa terrível. As pessoas querem ganhar dinheiro com tudo. Como o dinheiro fosse o fundamental. O fundamental é Jesus. Porque sem ele, você não pode fazer nada. Você não pode nem abrir a boca. A dona Carmen, ainda agora mesmo, ela teve no sábado uma queda. Está acamada. Ela estava andando bem de bengala, mas teve uma queda e você vê, ó. É um momento, é um instante. E você já não está mais bem. Então você tem algum poder? O dinheiro tem algum poder? O dinheiro ajudou a dona Carmen a ficar em pé? Evitou dela cair? Não, o dinheiro não fez isso, querido. Deus é que protegeu a fratura não ser pior do que foi. Então, poxa, você tem que pensar nisso e deixar de lado a ambição. Porque a ambição, ela domina a nossa cabeça, domina a nossa vida. E não pode ser assim, sabe? Dinheiro tem que ser como bênção na nossa vida. Eu não posso ter um aparelho eletrônico, eletroeletrônico, um eletrodoméstico, entendeu? E trocar ele, porque o pessoal hoje, a moda é um maior. Com uma tecnologia maior, tem que ser um 4K, se for uma Smart TV. Se é uma LCD, tem que ser uma Smart TV. Gente, pelo amor de Deus, você vai se endividar. A troco de quê? Será que vale a pena tudo isso? Para pensar, trabalho com marketing. Trabalhei com marketing a minha vida inteira. Hoje não, hoje eu me trato só. Mas eu fazia as pessoas consumir, mas acabava bebendo do meu próprio veneno e sendo consumista. Eu aprendi que você não pode ser consumista, porque senão o dinheiro está te dominando. Você tem que se contentar com aquilo que Deus te deu e não com aquilo que você quer, porque o que você quer vai destruir a sua vida. Tenha certeza disso. Tudo que você quer, se não for dentro da vontade de Deus, vai destruir a sua vida. Então tenha consciência disso, sabe? Como Salomão falou, tudo é vaidade, tudo é vaidade. Dinheiro, como bênção, ele tem que ser bênção. O dinheiro pode ser uma bênção e facilitar a vida, mas não deve dominar ela. O servidor, não, de jeito nenhum. O servidor, não. O Senhor, não. O Senhor é o servidor e não o dinheiro. O objetivo é que o dinheiro seja o servo, né? Tentações do dinheiro e do amor ao dinheiro, raízes de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, como está lá em 1 Timóteo 6,10. Eu sempre dou referências, queridos, porque a gente não pode falar de si mesmo, né? A gente tem que dar referências. É bíblico isso. Eu não botei nem mais versículo, porque tem um monte de versículo aqui para colocar. Essa mensagem era uma mensagem de 10 páginas. Eu fui e reduzi para poder estar dentro do nosso tempo. Mas tinha textos que não acabavam mais. Entendeu? A raiz de todos os males, o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Como eu falei em 1 Timóteo 6,10, a idolatria e a insatisfação. Gente, o que mais se idolatra hoje são coisas materiais. É uma idolatria louca por coisas materiais. Sabe, a gente se acha sempre num nível melhor do que as pessoas. A gente não vai em determinados locais porque tem pessoas que não são iguais a nós. Poxa vida, olha só aonde Jesus foi. Jesus nasceu numa manjedoura, com os pais de classe média baixa, se juntou com pescadores, pessoas pobres, pessoas humildes, pessoas analfabetas. Tudo bem, Andréia? Jesus te abençoe.
Jesus abençoe sua vida. Ele simplesmente nasceu numa manjedoura, nem num berço, nem numa cama, nem, sabe, ele nasceu numa manjedoura. E começou seu ministério com as pessoas mais simples que tinham na região, pessoas iletradas, pessoas que não deveriam ter um odor muito bom. Jesus curou um cego chamado Bartimeu. Imagina quando aquele cego jogou aquela capa. Imagina o odor que saiu daquele cego. E Jesus andava com essas pessoas, nós não. Nós temos dificuldades enormes de estarmos em lugares onde há pessoas que têm alguma diferença social, que tem odor, que não se veste bem, que sabe, que são iletradas, se há dificuldade de estar nesses lugares. Isso é uma idolatria. E é dinheiro, porque se essa pessoa estivesse nadando em dinheiro fedida, você estaria perto dela. Porque ela tem dinheiro, ela é influenciável, sabe? Esse é o problema da idolatria. O que eu estou querendo chegar, queridos, que não importa se ela está fedendo e tem dinheiro, a gente está perto, tampa um pouquinho a respiração, mas tem dinheiro, pô, tu vou estar perto. Agora, se é pobre, coitado, esse indivíduo não serve para a gente estar junto. Analise isso é idolatria, queridos. É insatisfação. O amor é a busca por riqueza. Riqueza e satisfação podem levar à ganância. O amor é a busca por riqueza, sem satisfação, que pode levar à ganância e à idolatria. Onde o dinheiro se torna um Deus oco, não preenche o coração, pois quem ama o dinheiro nunca se satisfaz. E não ama a Deus, ele nunca está... Tem pessoas que são assim, elas nunca estão satisfeitas com o que têm. Elas sempre querem mais, elas sempre buscam mais e vão quebrando a cara, se arrebentando, sabe? O que adianta ter dinheiro e não ter felicidade, não ter paz, só ter o dinheiro? Adianta só ter o dinheiro? E o que você faz com ele se você não tem paz, se você não tem companhia, se você não tem uma pessoa que te ama? O que adianta esse dinheiro, meu querido? Não adianta nada, é a mesma coisa do poder. O poder, ele está aliado ao dinheiro. Essa é a questão do poder, porque do poder emana o dinheiro. E essas pessoas doentes por dinheiro querem poder. Seja que tipo de poder, mas elas querem poder. Né? Eu não vou entrar, eu não entro em questão política de jeito nenhum, né? Então, mas é o que a gente vê no meio político, é poder, porque gera dinheiro. E a ganância pelo dinheiro, a ganância pelo poder. Né? Servir a Deus edifica o seu reino. A prioridade do reino, devemos decidir quem queremos servir, a Deus ou ao sistema financeiro. O que é o sistema financeiro? Não é só a Bovespa, o Dow Jones, ou a de Tóquio, a de Paris. Não. O sistema financeiro são os bancos também, aqueles que produzem, que manipulam, que vendem dinheiro. É aquilo que vende dinheiro, é aquilo que você pega consignado e se enrola todo, pega CDC, se enrola todo, que é crédito direto ao consumidor, isso, a sigla é CDC por isso, ou pega o LIS, que é o limite do cheque especial, entendeu? Isso tudo que você entra se destrói. Porque é ganância, querido. É ganância. Você não orou a Deus para fazer isso. Porque se você orasse, você não teria feito. Porque Deus ia te orientar que tem outros meios de você fazer isso. Ter fé nele. Acreditar que ele vai te dar meios para você resolver. É isso que você tem que fazer. O que eu estou falando para vocês, meus queridos, eu já passei. Eu não estou falando de algo que, sabe, eu ouvi das pessoas, eu vi nas pessoas, não. Eu vi isso em mim.
Alguns anos atrás eu vi isso em mim. Entende? Então, eu não estou falando algo que os outros falaram para mim ou que eu vi. Não, eu vi em mim. Isso é um mal, o dinheiro é um mal, querido. A generosidade e cuidado com o próximo, toma cuidado com isso, porque você acha que ser generoso, ajudar as pessoas, é uma forma de você lavar suas mãos. Mas o que você ajuda é muito pouco, perto do que você tem nas mãos para ajudar. Então você precisa pensar se você realmente está sendo generoso. Quando você doa alguma coisa, você pede recibo à instituição filantrópica que você doou. Se você pede o recibo para declarar no imposto de renda, você não doou nada. Você apenas trocou, ao invés de pagar o governo, você deu uma parte para aquela instituição filantrópica. E tem uns que ainda pedem para a instituição dar um recibo com valor maior. Sabe, queridos, a gente tem que trabalhar o nosso caráter cristão. Sabe, a gente não pode fazer as coisas para, tirar o peso de dentro da gente. Não, a gente tem que deixar Jesus lavar com seu sangue, se arrepender dos seus pecados. A generosidade e cuidado com o próximo, o dinheiro que temos, deve ser usado para edificar o reino de Deus, ajudar os mais necessitados, refletindo na solidariedade e a justiça, o testemunho de fé, tem um mosquito me mordendo aqui, em um mundo com crises financeiras, moral e ética. Não é só uma crise financeira, porque uma crise financeira é mais fácil quando a gente tem uma sociedade moralmente íntegra, ilibada, entendeu? É uma sociedade que pensa no outro. Então isso daí ajuda muito a amenizar o problema da falta de dinheiro. Mas o problema é que nós não temos uma sociedade moral, uma sociedade, ética, que se comporte conforme tem que se comportar, com a dignidade suficiente para se comportar. Não, nós não temos isso. Desculpe, irmãos, eu só preciso aqui botar o celular para carregar. Arranjei um modo de não botar dedão, botei o dedão Xandão aqui, né? Mas a gente tem que ser uma sociedade que tenha, comportamento moral, comportamento ético, digno de levar o nome de Cristo. Poxa, não pode ser assim. Eu não posso ver uma pessoa passando dificuldade e simplesmente fechar os olhos para isso. Eu tenho que me mover. Não é dar para vagabundos, não. Aqueles inveterados que só querem dinheiro, que só o dinheiro que você sabe, você vai dar conta a Deus por isso. Não, é dar para as pessoas que necessitam, que estão passando fome. Porque isso é desencargo de consciência. Quando você faz, dá para qualquer um, sem critério, sem analisar para quem você está entregando aquilo que você está ofertando para Deus. Isso é irresponsabilidade de quem pratica esse tipo de coisa. Porque se a gente não fizer um apanhado das pessoas necessitadas, de realmente quem necessita, vão ter pessoas passando fome, e nós seremos responsáveis por isso. Isso tudo é o dinheiro, é a ganância. E o desencargo de consciência. Eu ajudei. Entende? Não ajudou nada, meu irmão. Você tem muito mais para ajudar, e você sabe disso, eu sei disso. Você tem muito mais para ajudar essas pessoas. Então não use como desculpa desencargo de consciência. Eu estou falando de uma forma geral, querido. Porque nós não somos diferentes. O pastor está pegando pesado? Não, eu não estou pegando pesado, eu estou pregando a palavra. É triste ver essas pessoas passando necessidade. Quem tem amor a Deus, quem pertence a Deus, não pode se conformar com isso. De ver uma pessoa desesperada, debaixo de uma marquise, com frio, com chuva,
pedindo um pedaço de comida, um pão. Poxa, é uma coisa triste, gente. É uma coisa que impressiona você. Pessoas vendendo porque precisam estar na chuva. Poxa, você acha que uma pessoa que está na chuva vendendo docinho, vendendo água, vendendo refrigerante, sabe, ou alguma bebida alcoólica, você acha que essa pessoa está ali para te roubar? Não, ela está ali porque ela quer trabalhar, ela quer ganhar dinheiro. Tem alguns bandidos que se infiltram naquele meio. Mas quem trabalha ali é porque quer trabalhar. Então, se você pode ajudar essas pessoas, ajude. Não deixe sua mão esmirrada, não. Ajude as pessoas. Ah, mas eu não gosto de nada. Doa. É isso que nós precisamos fazer, queridos. Largar de mão esse apego ao dinheiro, essa doença pelo dinheiro. Entendeu? O testemunho de fé em um mundo com crises financeiras, moral e ética. A fé em Deus é uma oportunidade para você escolher alternativas que provém dignidade e o bem-estar da população, ao invés de seguir apenas a lógica do mercado financeiro. Eu não posso seguir essa lógica, queridos. Eu não posso seguir essa lógica. Eu não posso ser egoísta. Eu não posso pegar um empréstimo para comprar um carro, sabe? Pegar um consignado para comprar um carro. Pô, sabe, quando eu poderia ajudar milhares de pessoas se o meu carro tá bom. Não é porque eu preciso trocar todo ano o carro. Poxa vida, que horror isso, gente. Que consumismo. O dinheiro totalmente sendo o senhor da pessoa. O dinheiro mandando na pessoa. O consumismo desenfreado. No primeiro século, as pessoas vendiam os bens, colocavam o dinheiro aos pés dos apóstolos, para serem distribuídos conforme a necessidade de cada um, como está em Atos 4, de 34 a 35, mostrando que o dinheiro estava a serviço do reino de Deus. Olha, que coisa maravilhosa, gente. Quantas pessoas eram ajudadas, quantas pessoas eram socorridos, não tinham necessitados, como Barnabé dizia. Não havia necessitados, porque eles dividiam tudo. A mensagem central é o que o dinheiro deve ser usado com sabedoria, como uma ferramenta para servir ao Senhor Deus, para ajudar os outros, sempre com o coração voltado para Deus, e não por amor à riqueza, e não por desencargo de consciência, não para aparecer na fita. Sabe, se você quer dar alguma coisa para alguém, dê escondido, que ninguém veja, não é isso que Jesus diz? Pô, o que você faz com a esquerda, a direita não precisa saber. Então dá de maneira que ninguém veja. Ninguém precisa ver o que você está fazendo, mas Deus está vendo. Quem interessa que veja é Deus, e Ele vê. A verdadeira prosperidade no reino de Deus é espiritual, está ligada à obediência, ao amor, à generosidade, e não ao acúmulo de bens materiais. Sabe, é necessário, muito necessário, decidir a quem vai servir, Deus ou dinheiro. Quem você serve, meu irmão? Deus ou dinheiro? Fica essa reflexão para você. Eu já fiz, tá? Fica essa reflexão, porque eu creio que é necessário que a gente pare para pensar nas nossas atitudes. Que Jesus abençoe a vida de vocês e vocês realmente sejam o Senhor do dinheiro e não o dinheiro seja o teu Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Agora nós vamos agradecer, temos aniversariantes.